glorificar o Senhor aí? Santo é o teu nome. Eu sei que você veio aqui nessa noite buscar algo do Senhor. Que nós, o homem, não tem nada para dar, mas o Senhor, Ele tem muitas coisas para abençoar as nossas vidas. Glória a Deus. E o Senhor ministrou uma palavra no meu coração há umas 2 semanas atrás. E eu terminei esta palavra ontem, ali em Cananéia. E eu quero contar também o testemunho. Eu cheguei no sábado lá em Cananéia. E a hora que eu entrei na casa assim da avó da Nádia, daí daqui a pouco vem o Gisel. Ah, pai, a hora que eu olho assim o rosto dele. E os maus corações já estavam no pensamento dele, daqueles escribas. E os escribas eram conhecedores. Os fariseus eram conhecedores. Mas ele já conhecendo ali, ele falou assim, olha, eles falaram entre si. Quando Jesus, ele falou assim, olha, nós anulamos o poder de Deus com as nossas palavras. E quando Jesus estava falando ali, ele falou assim, ó, ele mente. Falando entre eles, Jesus falando assim, olha, eu já conheço o coração de vocês. E quando o Senhor fala conosco assim, eu já conheço o teu coração. Não adianta você vir, vou usar até uma expressão meia chula, não adianta você vir pagar de santo, não. Eu conheço o teu coração. O homem mau tira do seu mau tesouro coisas más, mas o homem bom tira do teu bom tesouro coisas boas. Aleluia. E quando nós estamos sendo justificados, mas por aquilo que nós falamos, por aquilo que há, por aquilo que você fala, por aquilo que você fala, por aquilo que eu falo, eu vou ser medido por aquilo que eu estou falando, por aquilo que eu estou profetizando, por aquilo que eu estou ensinando. Daí se é para você julgar uma causa, para mim julgar uma causa, daí eu já vou dar logo meu pitaco, né? Já vou falar logo, ah, eu acho isso. Nem orei, nem pensei, mas já estou achando. Mas quando o Senhor fala assim, olha, quando você for julgar uma causa, presta atenção primeiro, analise o problema, depois você dá o veredito final. Porque nós, como ser humano, nós já temos isso. Eu não vi, eu não ouvi, mas eu falei. Eu não vi o que aconteceu. Eu não ouvi o que aconteceu, mas eu estou dando a minha opinião. Mas muitas vezes essa palavra que sai da nossa boca é a palavra que mata, é a palavra que derruba, é a palavra que joga lá embaixo, é a palavra que não te estende a mão. Mas quando essas coisas ela acontecem nas nossas vidas, nós modificamos. Senhor, coloca um guarda na minha boca. A minha boca, somente palavras para profetizar bênção. Glória a Deus. Senhor, eu não quero que a minha boca venha profetizar maldição. Por que o Senhor está nos incomodando com isso? E eu vou te falar por quê. Porque com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Com a mesma medida que eu medir, eu vou ser medido. Oh, glória. E quando nós falamos com a mesma medida, é com a mesma proporção. Quando roubaram a minha casa, quando eu fui viajar e roubaram a minha casa, e que eu entrei naquela sala, que eu fiquei sentado na sala olhando o estrago que tinha feito na minha casa. E na hora, o inimigo atuando falou assim, olha, é isso aí mesmo, vai lá. Vai lá, Tereza, lá, pega um revólver, arrebenta esse cara aí. Porque depois que eu descobri quem foi que roubou a minha casa. Mas na hora eu fiquei pensando ali. Falei, acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Né? Vou lá e pego e vamos cobrar. A palavra é essa. O veredito final é esse aí. Mas daí eu sentado na sala, o Espírito Santo me levou lá no passado. Lá no passado. Daí o Senhor falou assim, você lembra quando você lesava os outros? Você lembra quando você fazia essas mesmas coisas?
Você lembra? Porque nós, como ser humano, sabe o que acontece? Esquecemos fácil as coisas. Quando nós estamos na posição de vidraça, tem que ter misericórdia. Mas quando nós estamos na posição de pedra, palavras, é você medir. E quando o Senhor fala assim, olha, a minha boca fala o que o meu coração está cheio, do que está cheio o meu coração? De coisas boas ou de coisas ruins? De coisas que se aproveitam ou de lixo? Porque quando nós pegamos para fazer uma limpeza dentro do nosso coração, é só Jesus Cristo. Quando você começa a fazer uma faxina dentro do teu coração, limpa aqui, limpa ali, tira um pouco aqui. Isso acontece muito em final de ano, ou quando você vai fazer alguma mudança, como eu já fiz várias, aquela coisa, você acaba deixando um monte de lixo que você não usa, mas está lá dentro da tua casa. Daí você olha lá, puxa vida, nem lembrava mais que eu tinha isso aqui. E no nosso coração é a mesma coisa. E de repente nós estamos falando, profetizando, falando coisas que o nosso coração está cheio. Ainda está lá naquele quarto escuro, naquela coisa, e começamos a falar, profetizar coisas que o Senhor falou assim, opa, calma. Você está vendo o que você está falando? Jesus, quando ele se encontrou com aquela figueira, e ele teve fome. Mas o interessante dessa palavra é que não era tempo de fio. E Jesus, encontrando com aquela figueira, teve fome. Daí ele falou assim, quer saber de uma coisa? Também nunca mais nasça fruto de ti. E depois, no outro dia, os discípulos falaram, nossa, a figueira que você amaldiçoou secou. Isso aqui serve para mim, isso não serve. Isso aqui eu vou usar, isso não vou usar, né? Muitas vezes, para fechar a porta do guarda-roupa espiritual do nosso coração, a gente está apertando até com o pé, né? Que o negócio está tão cheio, né? E nós estamos tentando fechar e o negócio não fecha. Como é que é? Fala a Deus o guarda-roupa das irmãs aí, né? Fala a Deus, né? Nunca tem nada. Eu nunca tem nada. No meu guarda-roupa lá só tem uns 3 ternos, uma camiseta. Não tá cabendo mais. Né? Não tá cabendo mais? Sapato? Então pode doar, gente. Pode doar que não tem problema não. O seu coração tá cheio de fé, de amor, de esperança. Pode doar que não tem problema não. Mas quando nós começamos a fazer isso, a tirar, né? Daí você começa a estar quase fechando a porta. Quase fechando. Agora sim. Agora essa portinha do quarto aqui, agora está sossegado. Porque eu tirei tudo aquilo que não prestava. E foi tirando. E o Senhor, ele começa... Eu sei que, né, nesta manhã, na escola dominical aqui, eu estava lá e falei assim, puxa, eu devia estar na escola dominical. Né? Eu sei que foi uma bênção aqui, neste lugar. Aleluias. E foi falado sobre adultério. Isso. Falado sobre adultério. E isso também é coisas que está muitas vezes impregnada nos corações. E o que mais pode estar impregnado no coração? Rancor, ódio, raiva. O que mais? Fala aí. Mentira. Vamos enumerar aí. O que mais? Mágoa. De manhã aqui. Tristeza. Posso falar alguma coisa que eu falei? Pode. Uma das coisas que você fala de manhã é que muitas vezes, não aqui, né, mas geralmente o povo de Deus faz voto para ser abençoado financeiramente, isso e aquilo. Mas não faz voto para não falar mal do seu irmão, não pensar, nossa... Eu não li a revistinha não, Então viu? você não... Eu não li a revistinha, vou ser sincero, eu não li, que eu não vim aqui, eu não acabei não lendo a revistinha. Mas eu vou falar uma coisa, sabe por quê? Porque o meu espírito também estava aqui. Eu estava espiritualmente ligado nos irmãos. Então o Senhor, sabendo de todas as coisas, o Senhor já começa a falar assim, então nós vamos fechar desta maneira.